O receptor VLF-3 do Inspire Project, um programa educacional da NASA para professores e estudantes vivenciarem a radioastronomia experimental com abordagem STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Além de aplicação educacional, também é utilizado na radioastronomia experimental. Há mais informações detalhadas na página do Inspire Project para a construção do kit, o porquê de pesquisar as emissões em VLF, resultados de observações, publicações como o Inspire Journal. VLF significa Very Low Frequency, radiação eletromagnética da faixa de cerca de 3 a 30 kHz. As descargas atmosféricas produzem radiação eletromagnética de rádio, de poucos hertz a mais de 100 kHz. Tais sinais podem interagir com a magnetosfera que circunda a Terra, aqui representada pela imagem da aurora polar. Dependendo de como a onda VLF interage com a nossa atmosfera ou além até a magnetosfera, o sinal sofre distorções e pode se propagar a longas distâncias, e no local onde está o receptor, tais distorções são percebidas. Foram classificadas como 3 tipos: esféricas, percebidas no receptor VLF-3 como pulsos de curta duração e no analisador de espectro como linhas que se estendem por várias frequências, porém com pouca ou quase nenhuma dispersão no tempo. Os tweaks são percebidos como ruídos parecidos com assovios curtos e no analisador de espectro já demonstram a distorção que o sinal sofreu por dispersão de frequência ao percorrer longas distâncias. O terceiro, os Whistler, sofrem fortes distorções em diferentes componentes de frequência do sinal VLF, com atraso das frequências mais baixas em relação às mais altas, o que é percebido no receptor como um áudio que se caracteriza como se fossem assovios mais longos, e no analisador de espectro apresentam curvas indicando as várias dispersões das frequências no tempo. São sinais que indicam as interações com a magnetosfera da Terra. De acordo com James Green, em seu artigo, o processo físico responsável pela evolução de uma emissão esférica até se comportar como uma Whistler na magnetosfera ocorre devido às diferenças nos índices de refração do plasma para as frequências de rádio. Frequências mais altas viajam mais rapidamente que as mais baixas. As emissões do Whistler se propagam por regiões de duto ou não na plasmosfera, como indica a figura, que é a magnetosfera interna que circunda a Terra, e são evidências da existência dessa região de plasma no espaço e de sua origem ionosférica. Nessa outra figura vemos uma ilustração de como o sinal pode se refletir entre a atmosfera e superfície da Terra, e sinais distantes podem chegar até o receptor. Exemplos de esféricos e tweaks: esféricos como estalidos mais rápidos e tweaks como estalidos como se fossem assovios curtos. Exemplos de esféricos e Whistler, sendo os esféricos os estalidos e os Whistlers como sinais de assovios longos. Para captarmos emissões atmosféricas de rádio, podemos usar inclusive um receptor AM convencional, como neste exemplo numa frequência qualquer, já que o sinal é rico em harmônicos. O diagrama em blocos do receptor inclui o circuito da antena e a ligação à Terra, que nós experimentamos utilizar uma antena de loop magnética e funcionou bem para minimizar interferências e para a segurança da observação em locais fechados, protegidos. O circuito da antena com elementos de alta impedância, com elementos de casamento de impedância e de proteção e amplificação. O estágio de entrada com mais filtragem, o primeiro amplificador de áudio e o amplificador com filtro ativo que ajuda a filtrar ainda mais o sinal em torno de 300 Hz a 20 kHz como faixa de utilização prioritária desse amplificador,
Esses filtros ajudam a minimizar interferências, mas não são perfeitos. E também nesse segundo amplificador e filtro ativo tem a saída para gravador de áudio, porque geralmente a observação é feita com o sinal sendo gravado num gravador digital, para depois ser interligado ao computador e estratégia esta para minimizar a interferência que o próprio computador gera. E o amplificador de áudio final é utilizado para a monitoração com fones de ouvido. Também não é recomendada a utilização de fontes externas, a não ser fontes como baterias, nada de utilizar fontes ligadas à rede elétrica, porque aumenta bastante a interferência. Algumas fotos do kit do VLF3, na época que foi montado, incluem a instrução necessária para a montagem, um exemplar do Inspire Journal, e é recomendável que seja montado por alguém que tenha algum conhecimento de eletrônica. Essa montagem demanda a organização dos componentes, identificação correta de resistores, capacitores, indutores, transistores, circuitos integrados, potenciômetros, etc. Alguns capacitores são bem pequenos e a identificação pode ser difícil dos seus valores. Após a montagem, a realização do teste em campo. Detalhando um pouco mais o receptor, depois de montado, já tínhamos visto o diagrama em blocos e agora o próprio receptor com fonte, entrada para a fonte externa, os botões de liga e desliga e ligar amplificador, os LEDs indicativos de power e de áudio, a chave de atenuação e de filtro, as portas da antena de alta impedância e da antena BNC, ajuste de dados, tipo um controle de volume, e ajuste de áudio para o fone de ouvido, controle para microfone, entrada do microfone e também a saída de áudio e saída de data. O receptor possui circuitos que atenuam frequências eletromagnéticas abaixo de 300 Hz e acima de 20 kHz. Entre 300 Hz até cerca de 20 kHz, os sinais são amplificados com circuitos de alto ganho, quase 30 dB. Ao conectarmos o fone de ouvidos na saída de áudio, ouviremos o que a antena captou. Mas mesmo com os filtros, constatamos que em centros urbanos ou até mesmo rurais, próximos a redes elétricas, o circuito captará a interferência de 60 Hz da rede elétrica e de seus harmônicos. Para tentar minimizar tais interferências e realizar observações em locais protegidos, ou seja, dentro de prédios, no caso das observações das emissões atmosféricas, então experimentamos, em vez da antena telescópica e do uso do fio terra, como é indicado no manual, fizemos o experimento com o uso de antena loop com um quadro de 90 centímetros de lado, com cerca de 50 espiras. É uma antena diretiva que permite encontrar orientações em que as interferências podem ser minimizadas. Para encontrar o melhor compromisso entre interferências e sinal de interesse, é necessário realizar várias observações comparativas. Utilizamos os programas Radio SkyPipe e Spectrum Lab. Exemplo de emissão do tipo Spheric, com emissão relativamente próxima do local de observação, na mesma cidade. Exemplo de emissão de região mais distante do local de observação, a mais de 100 km, algumas telas que salvamos e exemplo de áudio que exibiremos a seguir. Apesar da forte interferência da rede elétrica em torno de 60 Hz e de ruídos de fundo, de interferência de rádio, de emissoras de rádio, é possível ouvir vários estalidos rápidos, que são os característicos esféricos, e outros estalidos com uma espécie de distorção, como se fossem rápidos assovios. São muito breves, indicando que parte dos sinais sofreu algum tipo de dispersão em frequência, o que caracteriza exatamente os tweaks. Sinais do tipo Whistler não foram observados, não foram registrados. No primeiro gráfico do Spectrum Lab, em 1, onde assinalamos, temos interferência da rede elétrica, em 2, algum sinal captado de intensidade relativamente menor, que sofreu alguma dispersão em frequência,
e em 3 possíveis esféricos. A seguir, um exemplo de áudio característico de uma sessão de observação com diversos sinais esféricos e provavelmente também tweaks e diversas telas que foram utilizadas com os testes que foram realizados utilizando o programa Spectrum Lab.